Olá, vamos falar sobre investimentos. Então, vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que vocês possam conhecer inclusive essa empresa aqui, uma empresa centenária, já no ano que vem irá completar seus 100 anos de existência. E essa empresa foi uma indicação até de um participante que é do nosso canal, do Gilson Oliveira Lopes, que nos fez a sugestão para que pudéssemos fazer a análise dessa empresa. Muito obrigado, Gilson. E você também pode mandar sua sugestão, caso queira que a gente analise alguma empresa, manda a sugestão aqui no nosso canal, se inscreva dentro do nosso canal, curta, ative ali as notificações e daí você manda a sugestão que você queira. Pode também mandar lá pelas mídias sociais, procura lá Silas Degraf nas mídias sociais e manda a sua sugestão, será um prazer poder lhes atender. E essa empresa até ela me chamou a atenção pela sua história, pela grandeza da sua história, uma empresa que surgiu lá no ano de 1922, trata-se da Azevedo e Travassos S.A. Essa empresa surgida no ano de 1922 pelos dois engenheiros, pelo Francisco Azevedo e pelo Francisco de Palma Travassos. E ela surgiu na época, lá, através desses dois engenheiros, mais para fazer serviços de engenharia, mais para construção em geral. E já na década de 50 ela se tornou uma SA, só que de capital fechado. No ano de 1964 ela assume uma empresa chamada Imobel, destinada a fazer construções mais para o ramo imobiliário. E já nesse ano também ela acabou tendo seu controle assumido pelo Bernardino Pimentel Mendes. No ano de 1984, a Azevedo e Travassos abriu seu capital e aí passou a ter as suas ações negociadas em bolsa. E nesse ano também começou a trabalhar mais para a área de petróleo, mais com montagem de oleoduto, gasoduto, e também já começou a dar os seus primeiros passos ali na exploração de petróleo, criando inclusive uma subsidiária, a Azevedo e Travassos Petróleo. Já no ano de 1987 passaram a desenvolver também equipamentos para exploração de petróleo. Já no ano de 2000 foi habilitada pela Agência Nacional de Petróleo para poder operar também nos campos de petróleo. No ano de 2008 começou a criar uma série de subsidiárias voltadas mais para o desenvolvimento imobiliário. E no ano de 2010 ampliou a sua participação nesse setor de petróleo e de gás. E a partir daí a empresa começou a ter problemas, principalmente depois da crise econômica que nós tivemos entre os anos 2014 e 2015, que inclusive culminaram com o escândalo do Petrolão, que daí suspenderam diversas obras da Petrobras, e aí a Azevedo Travassos foi duramente atingida por esse golpe e passou a ter diversos problemas financeiros, problemas esses que perduram até hoje. Hoje a Azevedo Travassos ela é tocada praticamente por um fundo de investimentos que tenta recuperar esse fundo, se chama Rocket Empreendimentos e Participações, que é um fundo destinado a assumir empresas com extrema dificuldade para tentar sanear essa empresa. E hoje, então, a empresa é comandada lá pelo Rocket. Mas para que a gente possa conhecer um pouquinho da sua situação econômica e financeira nesses 3 últimos anos, trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019 e 2020, bem como também trouxe o balanço que já saiu do primeiro trimestre de 2021. Bom, e aqui estamos então com as últimas demonstrações contábeis da Azevedo e Travassos S.A., começando aqui pelo ano de 2018, 2019 e 2020, trouxe para vocês também o primeiro trimestre de 2021. Então, começando aqui pelo tamanho da empresa, hoje a empresa ela representa apenas 59 milhões de reais, uma empresa que é centenária, né, que está praticamente aí completando seus 100 anos, hoje chega aqui com essa situação de 59 milhões de reais no seu patrimônio. No ano de 2019 cai para 55 milhões, sobe um pouquinho para 63 milhões de reais no ano de 2020. Tem um capital de giro de 22 milhões de reais, que representa 38,5% do seu ativo total. E aqui a gente observa aqui o volume de dinheiro em caixa apenas 93 mil no ano de 2018. Tinha 12 milhões de reais para receber e um estoque de 10 milhões 391 mil de imóveis destinados à venda. No ano de 2019, esse capital de giro recua um pouco para 21 milhões
255, permanece aqui praticamente inalterada a sua proporcionalidade em relação ao total do ativo, o seu volume de dinheiro em caixa apenas 46 mil, e um contas a receber que já diminuiu aqui para 1.699.000 e um estoque de 19.493. Já para o ano de 2020, o capital de giro ele apresenta aqui uma elevação para 39 milhões de reais e a sua representatividade passa para 62,3%. Tem já um volume de dinheiro em caixa maior, 4.583.000, 4 milhões para receber dos seus clientes e 19 milhões em estoques, tá? Então o que eu quero chamar a atenção também é assim, que quando nós olhamos esses números aqui, que eles acabam não sendo tão elevados perto de outras empresas que já analisamos aqui no nosso canal, mas isso não quer dizer nada. O que importa é que a empresa ela pode até ter um volume aqui de capital de giro bem inferior a das demais empresas, porém tudo depende de qual é o endividamento. Se o endividamento ficar bem menor do que isso aqui, a empresa é considerada saudável. Então não importa aqui o tamanho da empresa, se é 59 milhões, ou 590 milhões, ou 5 bilhões de reais. O que importa é se a empresa é saudável ou não. Tá? Então, a princípio aqui, o capital de giro, ele apresenta aqui uma elevação no ano de 2020. Agora vamos lá para a parte do endividamento, que aí vamos ver se esse capital de giro é suficiente ou não, se esse capital de giro é bom ou não. E aí, quando nós olhamos aqui o endividamento, 270 milhões, sendo 176 milhões no curto prazo e 93 milhões no longo prazo, totalizando 270 milhões de endividamento. E o endividamento ele corresponde a 458% de todo ativo. Então, agora sim, agora vamos voltar aqui. Esse é total do ativo, 59 milhões. E a empresa tem uma dívida de 270 milhões. Consequentemente, o seu patrimônio líquido é negativo, chamado passivo a descoberto, em 211 milhões e 249 milhões de prejuízos acumulados até então. No ano de 2019, o endividamento ele aumenta ainda para 301 milhões e ele já passa a representar 545% de tudo que a empresa tem. A empresa tem um ativo, um patrimônio de 55 milhões e deve 301 milhões. E o seu PL é negativo em 246 milhões. No ano de 2020, o endividamento ele vai para 303 milhões e passa a representar 476% de tudo que a empresa tem. Então a empresa tem um ativo total, seu patrimônio de 63 milhões e deve 303 milhões, uma dívida que corresponde a 476% desse seu ativo. E os prejuízos acumulados já chegam aqui a 318 milhões de reais. Então por aqui dá para ver o quão difícil está a situação da Azevedo e Travassos, né? Uma empresa aí centenária com essa situação. Já aqui na DRE, vamos ver o volume de movimento da empresa, o faturamento é apenas 49 milhões em 2018 e 2019 praticamente a empresa não operou. Ela teve aqui um faturamento pequeno, 1.753.000 apenas. E aí voltou a faturar no ano de 2020 com 25.536. O prejuízo em 2018 totalizou 133 milhões, quer dizer, só de custo de serviço, só de despesas operacionais, só de impostos que a empresa ainda teve que pagar, fez com que ela fechasse com prejuízo de 133 milhões de reais. E no ano seguinte, praticamente sem movimento, a empresa fechou com 35 milhões de prejuízo. E esse prejuízo praticamente se manteve estável no ano de 2020, mesmo com o faturamento de 25 milhões, a empresa perdeu 36 milhões. Então esses prejuízos que vão se acumulando, eles é que fazem parte aqui desse patrimônio líquido, nesses prejuízos acumulados aqui, que eles vão se acumulando e vão mantendo o patrimônio líquido negativo, tá? Trouxe para vocês também o ano de 2021, onde o capital de giro cai para 27 milhões, com 59,1% de representatividade. O caixa da empresa volta a evaporar, apenas 296 mil. E aí o endividamento, que era de 157 milhões no curto prazo, cai para 26 milhões. E de 146 no longo prazo cai para 84. E a dívida total da empresa fecha em 110 milhões. Tá? Tudo isso aqui, então, claro que é relativo à venda de uma das subsidiárias da Azevedo e Travassos, é que essa venda dessa subsidiária é que amortizou essa quantidade de dívidas aqui, fazendo com que a dívida ainda fechasse em 110 milhões.
110 milhões que corresponde a 241% de tudo que a empresa tem. Ela tem 45 milhões de patrimônio e deve 110. Tá? E o seu PL permanece negativo em 64 milhões e os prejuízos acumulados aqui, então, eles foram amortizados com essa dívida. Tanto é que aparece aqui na DRE do primeiro trimestre de 2021, a empresa praticamente sem operação, apenas 245 mil de receitas, e um lucro de 175 milhões. Mas por que esse lucro de 175 milhões? É que quando aparece aqui essas outras receitas aqui que eu destaquei, porque isso aqui ele aparece na DRE junto com as despesas operacionais e aparece como se fosse uma receita operacional. Eu separei o que é despesa da operação, 7 milhões 928. E esses 182 milhões é justamente outras receitas que a empresa teve decorrente da venda de uma de suas subsidiárias, o que fez com que a empresa fechasse com lucro de 175 milhões. Esse lucro aqui explica a elevação que as ações da empresa apresentaram nesse início de ano. Bom, então está aí a análise da Azevedo e Travassos S.A. e é até doído, né, quando a gente pega uma empresa centenária que vai completar os seus 100 anos agora no ano de 2022, com tanta história, tanta trajetória que tem até aqui, acreditando sempre, desde o ramo imobiliário, depois daí vai através da inovação, se aventurando em outros setores e aí acaba ficando dependente de um setor específico, que é o caso do petróleo e gás aqui no Brasil, e assim como tantas empresas que são dependentes desse setor e acabam sendo penalizadas quando ocorre algum problema, como aconteceu com a Petrobras, com o escândalo do Petrolão ali, que envolveu tantas empresas, e a Azevedo e Travassos acabou não ficando fora da situação ali, né? Então é até uma pena quando a gente vê uma empresa passar pelas dificuldades, mas enfim, tá lá, tá numa luta, tá se esforçando lá para tentar reverter toda essa situação e esperamos, né, ficamos aqui na torcida. E fica aí para você conhecer, até porque como é uma empresa que tem as suas ações negociadas em bolsa e tem muita gente que acaba investindo na empresa, então pelo menos se você for investir, você vai consciente, porque a ideia sempre do investimento é você minimizar riscos e tentar aumentar a probabilidade de retorno de ganho. Mas a gente, para minimizar riscos, o primeiro passo é sempre conhecer um pouquinho da empresa, conhecer um pouquinho do seu mercado e principalmente conhecer da sua situação econômica e financeira para poder entrar consciente dos riscos que estamos correndo. E aí na busca, naturalmente, de retornos cada vez melhores. Então está aí conhecida Azevedo e Travassos S.A. e desejo a todos aqui bons investimentos.